Quem nunca? Vai lá, E aí, boa Marlene. noite, Leandro. Saiba perder e ganhar, né? A gente tem que saber, principalmente quando a gente investe na renda variável, né, que a gente tem o risco, né, de perder e ganhar, né? O mercado financeiro ele tem as suas tendências, né? A gente fala que o bull market, né, que é a tendência de alta, quando o mercado está com pontuando bem, né? E tem o bear market, que é quando o mercado está em queda, como a gente está passando agora devido à crise, né? É, Uhum. esses nomes, o bull market, que é o touro, é o ataque do touro, né? Que é de baixo para cima, impulsionando as ações para cima, e o bear market é o ataque do urso, que é de cima para baixo, né? Derrubando as ações. Então, a gente tem que entender cada cenário, né? Quando a gente está no bear market, quando está em queda, a gente tem que ter a paciência, né, que a gente já comentou, entender que aquilo é passageiro, né, que o mercado oscila, daqui a pouco a crise passa e o mercado vai voltar a subir, né, e manter a nossa estratégia, né. E quando a gente, talvez mais arriscado ainda, é quando a gente está no bull market, no mercado de alta, né, que a gente enche, né. É esse É, exemplo aí que eu dei logo aí atrás, né? Exatamente. O mercado de alta, você fica achando que você é o maior investidor do mundo. Muitas pessoas estão entrando na bolsa antes da crise do corona, e as ações subindo bastante, então todo mundo já estava se achando o maior investidor da face da Terra. Tem que ter humildade, né? Em vento bom, qualquer marinheiro navega. Então tem que ter humildade e seguir a estratégia. Eu estou repetindo muito aqui: estratégia, mantém estratégia, estratégia. Que a gente vai ver no último episódio, né, dessa trilogia o quanto é importante você ter a sua estratégia. Pois é, esse negócio de saber perder ou ganhar também é muito da paciência, né? Você tem que ter Sim, aquela paciência para saber que, beleza, caiu agora, mas no longo prazo vai voltar, vamos manter a calma. E é aquilo, só perde quem vende, né? Então, se você comprou a 10, tá em 8, não vende. Porque se você não vendeu, você não perde nada. Se você vender, você vai perder 2. Se você não isso. vender, tá tudo tranquilo, porque mais cedo ou mais tarde vai subir. E aí, se você vender lá, você vai ganhar. Nunca perca dinheiro, né? Já Nunca dizia, cometa esse erro. o Warren Buffett tem uma regra que ele fala: regra número um, nunca perca dinheiro. Regra número dois, não esqueça da regra número um. Né? Exatamente. Então, mas tem que tomar cuidado também. De repente, você está com uma empresa que está dando prejuízo, ela está caindo e você fica segurando ela. Então, tem que saber o momento certo. De repente, é melhor perder pouco do que perder tudo. Né? Pois é. Né? Mas não se Então, tomar pelas emoções, né? não, 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 nunca não pelas vender emoções. somente porque está caindo. Se você perder ou ganhar, você tem que entender o porquê. É o que a gente comentou no item acima. Tem que ser questionador, seja questionador, certo? Exatamente. Vamos para a próxima? Vamos. O 9 é o entenda o funcionamento do mercado. Você não precisa ser economista, expert, nem nada disso para você entrar nesse mercado e começar a investir. Você tem que saber o mínimo, pelo menos. Saber onde você está pisando, como funciona, o que faz subir, o que faz descer, o que cada coisa significa, como funciona e como foi no passado. E para isso também não é muito difícil. Você tem que pesquisar um pouco e ter, de novo, a humildade, né? Ter a humildade de entender que Exatamente. tem coisas que a gente não sabe. Então, vamos aprender, porque só com a humildade, só se expondo a aprender, a gente vai conseguir adquirir conhecimento e, com isso, tomar melhores decisões para o nosso futuro, né? Isso. A gente não precisa ser expert, é que a gente não vai ser expert. Até uma missão dessa trilogia é mostrar para pessoas comuns mesmo, que é importante, que elas conseguem investir e ter o sucesso, né, dentro do investimento, sem precisar fazer economia, né, mas é importante conhecer o básico, né, o que é inflação, por exemplo. Por que a inflação hoje está baixa? Por que a taxa de juros está baixa? Por que o dólar está alto, né? Esses movimentos no mercado são importantes para que a gente possa tomar decisões na nossa estratégia, né? Antigamente a taxa Selic estava, na época do Lula, a taxa Selic estava 14%,
2% ao ano, né? Hoje em dia, hoje ela está em 3,65 ao ano, né? Então, olha a diferença. E isso interfere na sua decisão. Uma taxa Selic a 14% ao ano, eu vou investir só em renda fixa, não vou me expor ao risco das ações. Agora, com a taxa Selic a 3,65, muito próximo da inflação, então vale a pena eu me expor ao risco de investir em ações. Então, esses entendimentos do mercado que devemos possuir para montar a nossa estratégia. Então, no próximo episódio, segunda-feira que vem, dia 4, não perca o segundo pilar, né, da trilogia do investidor, que é o conhecimento, né? Lá a gente vai falar muito sobre alguns dados do mercado que você deve saber e também sobre alguns ativos, tanto de renda fixa quanto de renda variável. E o Bruno comentou uma frase que é atribuída ao Warren Buffett também, né? Que o mercado tira dos impacientes para dar aos pacientes. E é exatamente isso, é como funciona. Porque alguém só compra porque outra pessoa vendeu. E muitas vezes quem está vendendo é o impaciente. Então, o cara que está vendendo na baixa e o paciente está comprando ali e vai carregar aquilo ali e vai colher os frutos depois, né? Isso volta muito no não siga a manada, né? Vê se faz sentido para vocês. Vamos pegar até um exemplo que aconteceu agora há pouco. O ministro Moro, né, pediu demissão. O que aconteceu com a Bolsa? Ela despencou, né? Você está investindo numa empresa, né? Faz sentido você vender a sua empresa só porque só porque uma notícia interferiu na Bolsa? Não faz sentido. Os resultados da empresa continuam lá, continuam sendo o mesmo, né? Hoje, né, Paulo Guedes já deu uma notícia da reforma tributária, a Bolsa já subiu mais de 2%. Entendeu? A Bolsa é muito movida, né, pelas notícias, por emoções. Um Twitter do Trump, né, interfere. Estavam me ligando. Uma notícia, um Twitter do Trump interfere na Bolsa de uma forma assim acentuada. Né? E não necessariamente a empresa que você investiu continua lá com o seu padrão, com os seus resultados, então não faz sentido você vender ou comprar por causa de uma notícia. Né? Você tem que analisar o resultado da empresa. Sim, a não ser que você esteja investindo em negócios muito frágeis, né? O que não é a ideia. Se você investiu em negócios sólidos, não é uma notícia, um detalhezinho que vai comprometer o futuro daquela companhia, né? Porque, na Exatamente. verdade, o preço daquele ativo é dado por expectativas futuras, e não é no futuro de amanhã, depois de amanhã. Não. É para anos e anos e anos. 10 anos, 20 anos. Então, não é um soluço do momento que vai fazer aquilo tudo desvalorizar realmente, né? Agora a gente está passando por uma crise, né? Muitos investidores preocupados, mas já passamos por outras crises, né? Tão graves quanto essas, né? A Bolsa já passou por guerras e sempre cai e quando passa a crise volta a subir. Então tem que ter a paciência, tem que ter o entendimento, né? Com conhecimento e com essas mentalidades que a gente apresentou, você vai passar por esses cenários de uma forma mais paciente. E complementando, um exemplo do tempo da paciência, por exemplo, o tempo máximo que a Bolsa dos Estados Unidos deu prejuízo entre um ponto e outro, deu prejuízo aqui e só voltou a dar lucro nesse outro ponto. A diferença foi de 5 anos. Então, se o cara tinha um horizonte de investimento de 15 anos, ele ganhou. Se ele tinha 6 anos de horizonte, ele ganhou. Se ele tinha 7, ele ganhou. Por isso que a gente fala. Exatamente a parte da paciência, né? E por isso que a gente recomenda que investimentos, carteira de ação, é para o longo prazo, né? Não para o curto prazo, porque você pode acabar caindo aí nesse intervalo de menos de 5 anos, um momento de crise, precisar resgatar os ativos, aí vai ter que vender e resgatar o prejuízo, né? Tirar o prejuízo, né? Pois é. Né? Então vamos aqui para o nosso último item, né? Que é só invista
no que você conhece e teste aos poucos, né? Para você investir, você tem que conhecer os seus ativos. Quais são as características daquele ativo, as características dos ativos de renda fixa, as características dos ativos da renda variável, como é que é o comportamento dele ao longo dos anos, como a gente já falou, qual é a rentabilidade média, a liquidez, a segurança. Então, tem que se conhecer os ativos, né? E isso você vai conseguir, você tem que buscar, você tem que estudar, né? É, Na próxima live a gente vai falar sobre esses ativos, vai falar sobre essas características, né? Porque aí você vai poder tomar uma decisão. Pô, beleza, esse ativo aqui, eu entendi como é que ele funciona, então eu vou alocar meus investimentos lá. Mas você só vai ter um entendimento certo, né? 100% correto desse ativo, se você investir nele, né? Então, a gente recomenda sempre, quer começar a investir? Entende o ativo e começa investindo pouco, né? Não pega todo o seu dinheiro e bota naquele ativo. Pô, descobri as ações, vou pegar todo o dinheiro que eu tenho e vou botar nesse ativo. Não, começa com pouco. Tem gente que acha que precisa de muito dinheiro, né, para investir na bolsa, né? Mas menos de R$ 10 você pode comprar uma ação queridinha, né, do todo investidor, que é a IPSA4, que é da Itaúsa, né, que é a holding controladora do Banco Itaú, com menos de R$ 10. Ontem, na sexta-feira, ela estava R$ 8,52 uma ação. Então, você deve ter R$ 8,52. Você pode ir lá e comprar uma ação para ver como é que funciona. Ah, vou ver aqui como é que funciona, como é que é. Pô, estou entendendo. Estudei a ação. Ah, então agora eu posso preparar aportes maiores. Montei uma estratégia, então eu posso preparar aportes maiores. Isso não vale só para os ativos de renda variável, né? Porque também na renda Não, fixa a gente tem aqueles títulos do Tesouro de longo prazo que são pré-fixados. E muitas vezes a pessoa entra ali e não entende ainda como que funciona. Por exemplo, hoje um amigo meu me questionou como que funcionava a parte tributária. Porque ele comprou o mesmo título em datas diferentes, então, como o imposto de renda é diferente, dependendo do prazo que você resgata, ele não sabia como que isso ia funcionar. Outra coisa é, por exemplo, hoje tava, eu não lembro ao certo a taxa, mas era alguma coisa, algo em torno de 8% para títulos de longo prazo. Mas a renda fixa varia. E muitas vezes sim. as pessoas ainda não sabem disso. E aí, É, se ela quiser resgatar antes, quiser vender antes, ela não vai receber aquele valor que ela contratou ali na compra dela, né? Aquilo isso, pode vir o valor do mercado no dia. tem que ter Então, demarcação a mercado, né? exato. Seja qualquer tipo de ativo, seja ativo de renda fixa ou variável, você tem que entender. Então, seja título do tesouro, seja CDB, debenture, ETF, ações, então tudo a gente tem que estudar um pouquinho, ler um pouquinho, ter calma antes de tomar as decisões. E quando for tomar as decisões, e aos pouquinhos vai sentindo, vai sujando a mão de terra aos poucos, que aí quando você vê, você está mais confiante para seguir em frente, para fazer mais aportes e ser mais consistente naquilo, né? Isso, perguntaram aqui sobre o Tesouro Selic para reserva de emergência, né? Muitos brasileiros ainda é, investem na poupança, né? Aí, por que a poupança não é ideal para investimento, para a gente manter a reserva de emergência? Porque a poupança rende 70% do CDI. E esse rendimento é menor do que a inflação. Ou seja, ao longo do tempo, o seu dinheiro está desvalorizando.